Boa tarde a todos os nossos Face espectadores. Que o Senhor possa abençoar o final da sua tarde, o início desta noite, na alegria que nós temos de poder compartilhar uma palavra de esperança, uma palavra de alegria para cada um dos que estão participando. Eu entendo que nós estamos no ar, em 2 lugares, na página da TV Negócio Fechado USA e também na minha página, Josimar Salum. Vamos dar a oportunidade para que as pessoas possam entrando neste ínterim. Eu gostaria de passar a palavra para um dos nossos convidados, pastor Marcos Aurélio, para falar de onde ele é, para que ele veio e o que desejar. Meu nome está aí, Marcos Aurélio, Marcos Nogueira, né? Sou pastor da Christian Fellowship of Boston e trabalhamos também na área da capelania, né? Aconselhamento, socorro. Eu sou vice-presidente da United Chaplain e diretor para o estado de Massachusetts. Estamos aqui em Boston. Mas de todas essas coisas, ser pastor, ser tudo isso, a principal coisa é que eu sou amigo do pastor Salum. Isso é um grande prazer. Pastor Nivaldo Nassif, da Flórida. Estou te ouvindo bem, não ouviu, Aurélio? O Marco Aurélio, você está me ouvindo? O Marcos Nogueira? Claro e bom som. Você está me ouvindo, Salom? Claro e bom som. Você tem que aumentar o volume. Eu não estou ouvindo aqui. Você tem que entrar com o áudio. Você tem que fazer esse controle aí, por gentileza. O meu aqui está ok agora. Tá, está ouvindo? Sim, pastor. Ouvindo você. Fale de você. Opa, meu nome é Nivaldo Nassif. Eu estou aqui na América há 18 anos, trabalhando como pastor, professor, palestrante, escritor e marceneiro. Você tem uma exposição dos seus trabalhos de marcenaria, Nassif? Eu tenho algumas fotos. Eu trabalho só com móveis rústicos, mas faço por hobby. Às vezes alguém compra, algum maluco. Aleluia, aleluia. O pastor Júnior Costa Júnior já está entrando e eu gostaria que o Júnior se apresentasse. Glória a Deus, meu nome é pastor Costa Júnior, New Life Baptist Church. Estava com problema aqui no microfone, eu saí, voltei e deu certo. É um prazer estar aqui com vocês, né? Uma alegria enorme, pastor Nassif, né? Bom revê-lo, querido. Deus abençoe, pastor Marcos, né? Esse homem de Deus, pastor Salum, que Deus abençoe. Amém. Irmãos, a nossa proposta é que a gente pudesse conversar para trazer uma palavra de esperança, especialmente para os imigrantes aqui nos Estados Unidos. Nós queremos saudar a todos que estão participando já estão entrando. E o nosso desejo é que esta live possa buscar algumas respostas na sua experiência da parte de Deus, aquilo que você tem ouvido. Quais são as lições? Quais são as lições que precisamos aprender com esta quarentena da pandemia do coronavírus, da Covid-19? Eu gostaria de começar com o Nassif. A gente pode pensar em lições desde o âmbito pessoal da vida, pessoal de cada um. A gente pode pensar nas lições a nível das igrejas e talvez a nível das empresas. As lições mais difíceis a serem aprendidas são a respeito de nós mesmos. Dificilmente os seres humanos, vou começar diferente, dificilmente eu gosto de me olhar no espelho. Mas eu me olho no espelho todos os dias para ver quanto cabelo ainda tenho, por exemplo. Agora mesmo estou preocupado se aparece mais a minha careca ou os poucos fios que eu tenho. Eu olho no espelho para escovar os dentes, para lavar o rosto, para fazer a barba, mas dificilmente eu me olho nos meus olhos, lá no espelho, e falo: oi, cara, eu sei quem você é e eu não gosto de me conhecer. A maioria de nós tem dificuldades dessa viagem interior que essa pandemia
está nos obrigando a fazer, que é um autoconhecimento. Mas essa é uma oportunidade maravilhosa que, a despeito de quem começou, de qual teoria da conspiração você prefere, a despeito de tudo isso, Deus está nos dando a oportunidade de fazermos uma viagem interior e olhar para dentro de nós e ver aquelas tranqueiras de alma que nós conseguimos abafar e esconder com o ativismo enlouquecido em que estávamos vivendo e com todos os ruídos que a gente ligava ao nosso redor, televisão, internet, viagem, telefonemas, conferências, pregações, livros e todas essas coisas eram ruídos enormes. E assim nós nos escondíamos de alguma maneira de nós mesmos. E vou começar de novo. Assim eu me escondia de algum jeito de mim mesmo. Mas agora Deus tem me dado uma oportunidade de viajar para dentro de mim. O que eu faço com esse tempo que eu tenho? Me olhar para dentro. Mas eu aprendi uma coisa, que mesmo quando eu viro os meus olhos para dentro de mim mesmo e vou lá para me conhecer, eu ainda assim consigo mostrar para mim mesmo um clone perfeito de mim mesmo e ainda consigo esconder o verdadeiro Nassif. Então só me resta um jeito: olhar para Deus. O Isaías, quando olhou na horizontal, nos 5 primeiros capítulos, ele só olhou o pecado do povo. Era o sacerdote pecando, o político pecando, o policial pecando, o crente pecando, o povo pecando, e ele não estava olhando para o Brasil, ele estava olhando para Israel. E aí ele vai para o templo. No templo ele olha para cima e vê o Senhor assentado no alto e sublime trono. Os anjos dizendo santo, santo, santo. Nessa hora o camarada se viu e disse: danou tudo. Eu sou um pecador de lábios impuros que vivo no meio de um povo de impuros lábios. Só quando a gente tem um jeito de olhar para cima, simbolicamente falando, porque o jeito, na minha opinião, de olhar para cima é olhar para a Bíblia Sagrada, é que eu me conheço. Cada vez que eu vou ler a Bíblia para conhecer o Senhor, Ele me dá a me conhecer. E aí eu vou conhecendo o Nassif verdadeiro. Picareta, carente, orgulhoso, fantasioso, clonado. Então, aí nessa pandemia, você tem uma oportunidade de confessar e promover uma catarse, uma limpeza, uma faxina, eu gosto dessa palavra, uma faxina da alma e dizer: Deus, esse sou eu, é esse que o Senhor ama. E a resposta doce de Jesus, graças a Deus, sempre é: sim, por esse aí é que eu morri na cruz. Aliás, eu morri na cruz por causa de você ser quem você é. Por isso eu morri na cruz. Porque eu quero restaurar. Por isso eu quero restaurar você de quem você é. Então, dá para aprender a lição da meditação. Nós, cristãos modernos do século XVIII, XIX, XX, XXI, com a reforma, que foi maravilhosa, a reforma acabou com todas aquelas maluquices, aquelas coisas terríveis que existiam, inclusive idolatrias tantas e tudo, e trabalhou a questão do racional. Mas ela jogou fora os pais do deserto, por exemplo, aqueles cristãos da meditação, que não aceitaram a igreja estatal da reforma, e que decidiram meditar e liam a Bíblia, não teologicamente, porque teologia é o ponto de vista do homem a respeito de Deus. Eles liam orando, liam a Bíblia até que ela falasse com eles e ficavam com a palavra, e ela ia fazendo essa catarse interior, essa limpeza. Então, acho que a quarentena está dando uma chance para a gente reaprender a fazer silêncio, a pensar, fazer algumas horas quietos. Tem um autor, Foster, se eu não me engano era o nome dele, ele dizia assim: o crente devia, pelo menos uma vez por semana, ficar 4 horas quieto. 4 é muito tempo, mas ele fala em 4. 1 hora você só pensa asneira, cabeça voa para o universo inteiro, para Plutão, Marte, Vênus, Moca, Vila Ema, Valadares, a cabeça voa para todos os lugares. Na 2ª hora, você só vê seus pecados, percebe a pecadaiada toda. Na 3ª hora, você começa a ouvir a voz do Senhor. E na 4ª hora,
você só se abraça nele e fica apaixonado por ele. E aí você sai dali outra pessoa. Eu sou crente, creio em Jesus Cristo como meu único Salvador, mas eu gosto muito da Madre Teresa de Calcutá. Ela tem uma frase maravilhosa. Ela tem um livro sobre... Ela não, algumas pessoas escreveram um livro sobre ela, empresas, mas ela tem uma frase maravilhosa. Ela gastava horas orando e tudo, e alguém perguntou, por que a senhora ora tanto? Ela disse assim, eu não posso, eu não tenho o direito, nem o poder, nem a chance, nenhuma força de me apresentar diante de qualquer rei da terra sem antes ter me apresentado diante do Rei dos Reis. E ela dizia que quando você está na presença dele, aí você desce para o vale, né? O Monte da Transfiguração. E aí você desce para o vale onde tem endemoniado, onde tem um monte de tranqueira para você resolver lá no vale. Mas essa pandemia, eu acho que Deus está dizendo, ei, slow down, vamos parar, medita, pense em mim, lembra de mim, vamos limpar esse coração, porque nós temos que entrar, e desculpa a expressão, numa nova era, daqui a pouco, num novo jeito de ser planeta, daqui a pouco, que eu acho que se a gente não tiver no Monte da Transfiguração, a gente não vai entender nem conseguir ser eficiente no vale, no qual daqui a pouco nós vamos ser jogados, se é que já não fomos jogados neste vale terrível. Então, no nível... Eu acho que isso na vida pessoal, a gente olhar para dentro, voltar à meditação, pensar no Senhor um pouco, e não achar só que as horas são boring, porque elas não passam e eu não tenho o que fazer. Não. Se faz de doente. Você já percebeu que só o cara, quando está doente, ele pensa em Deus, porque ele está na horizontal e ele só enxerga na vertical. Mas quando ele está na vertical, ele só enxerga na horizontal. Então vai deitar e fica olhando para cima, medita um pouco, deixa Deus falar com você. Se dormir, não se preocupe, você vai acordar, continua falando com ele. Mas eu acho que essa é uma lição importante para a vida, para o indivíduo, para a gente promover essas limpezas, essas catarses, sabe? Do eu verdadeiro, não do eu clone de mim mesmo, que é perfeitinho, bonitinho, politicamente correto, religiosamente correto. É aquele cara lá, por quem Cristo morreu na cruz, é esse que precisa de limpeza e de comunhão, de estar apaixonado, mais ou menos Marta e Maria, né? Quando você só faz atividades, você se enoja, como diz o espanhol, você fica bravo com quem só está meditando. Parece que ele está perdendo tempo e eu me matando. Talvez eu precise parar um pouco. Boa palavra, Nassif. A gente tinha combinado mais ou menos 3 minutos por vez, mas o Nassif já falou meia hora. Não tem problema. Nós vamos deixar o Nassif falar mesmo assim. Temos que respeitá-lo. Desculpa. Parei. Não. Eu acho que esta oportunidade que nós estamos tendo de voltarmos para nós mesmos, para a nossa família, para aquilo que nós não observávamos como quando estávamos naquela correria. Eu acho que essa lição da quietude, desta necessidade de calmaria, o Salmo diz, de fazer sossegar e calar a minha alma, qual criança desmamada para com sua mãe, tal é minha alma para comigo. Eu acho que uma das coisas importantes que você falou é isso, de que nós precisamos aprender com esta oportunidade que estamos tendo de acalmar, de fazer sossegar a nossa alma, de olhar no espelho e não ver o que você chamou de o clone certinho do eu, que eu sou direitinho, bonitinho, mas esta purificação. E essa purificação só acontece quando a gente encara a nossa realidade. Há poucos dias atrás, meu amigo Nassif, eu resolvi tratar uma área da minha vida. E eu procurei um homem de Deus, que foi indicado até pelo Mário, você conhece o Osmar Ludovico, e eu resolvi ligar para ele. Ele está envolvido com essas pesquisas, com essas mensagens, né? Dos pais que você citou da igreja, que aprenderam
a se aquietar, os pais do deserto, né, na Idade Média. Ele escreve muito sobre isso, escreveu 2 livros, Meditatio e o outro, fugiu agora o nome, nessa mesma linha. E esta necessidade de nós nos olharmos a nós mesmos e ver que nós precisamos tratar com áreas da nossa vida que precisam ser tratadas. E só um choque de honestidade, de verdade, pode fazer isso. José Costa Júnior. Só um momento. Tira o microfone do off. O microfone, isso. Eu acredito que tem sido uma oportunidade muito grande que o senhor tem nos dado. Uma vez um policial me parou e eu não tinha feito nada errado, porque eu vi ele veio com o farol desligado atrás de mim, eu estava procurando o endereço. Como era domingo à noite, ele deve ter achado que eu tinha bebido, que eu estava devagar procurando endereço, assim, na rua, uma rua bem quieta, mas eu vi ele vindo sem farol. Então, eu fiz tudo certinho, fiz o stop e tal, mas mesmo assim ele me parou. E quando ele me parou, ele falou, você não fez o stop. Eu falei, eu estava te vendo lá com o farol apagado, eu sabia que você estava atrás de mim, né? Então, você não me pegou de surpresa. Aí ele falou assim, não, e tal, eu vou te dar só um shake. Vou te dar um shake e fica esperto e tal. Eu acredito que esse problema, essa crise que nós estamos passando é um shake de Deus, não é? Para que nós possamos acordar, abrir nossos olhos, porque Jesus ele fala um negócio interessante, ele diz assim, olha, seus olhos são a janela do seu corpo, se os seus olhos são bons, sua vida vai ser luz, se seus olhos são maus, que grandes trevas serão. E eu acredito que até nessa crise, né, do coronavírus, do Covid-19, existem coisas também positivas, né? A natureza, por exemplo, está sorrindo por causa da poluição, né? O povo está redescobrindo o que é ser pai, o que é ser mãe, o que é ser família. É lógico que vai ter muitos atritos, muitos problemas, mas eu acredito que o ponto principal, né, o positivo, é o que o pastor Nassif acabou de dizer, essa interiorização, esse tempo para meditar, tempo para ler a palavra, tempo para... Né? Eu estava conversando agora à tarde com um rapaz e ele estava preso. E quando ele estava preso, ele leu a Bíblia e tal. Agora eu falei para ele, você tem jejuado? Tem uns 3 meses que ele saiu, foi para o Brasil. Falou, não tem não. Eu falei, pois é, meu irmão. Pastor, mas é muita coisa. Eu falei, brother, você precisa criar vergonha na sua cara, entendeu? A sua vida vai ser resultado. Não adianta. Então, quando você estava na cadeia, você tinha muito tempo. Agora que você está solto, você não tem tempo para Deus, não é? Tem certeza que você está no Facebook, na mídia social e etc. Então, é uma questão de escolha, né? Eu falou, pastor, obrigado por ter falado duro de jeito comigo e tal. Então, às vezes, a gente se leva um shake para acordarmos, né? Para abrir os nossos olhos. E eu acho que essa crise, ela fez isso com a gente, né? Esse shake, como o pastor Nassif falou aí de uma maneira tão, com tanta autoridade, né? Tão sábia, de olhar para dentro da gente mesmo, reavaliar como temos administrado o nosso tempo, a família, o trabalho, porque o pessoal reclamava, não tem tempo, eu não tenho tempo. Agora tem tempo, né? Tanta gente falou, estou trabalhando demais, descansou. Então tem muita coisa positiva, eu acredito, nessa crise. O mais importante é aprender isso, né? Olhar o lado positivo, não somente que não está trabalhando, etc., mas eu estou descansando, eu estou tendo tempo com a família, eu estou tendo tempo para orar, para buscar, para meditar. Então, acho que tem coisa positiva aí também. Amém. Muito bom. Só um momento, Nassif. Deixa eu dar uma dica. Quando você for falar, você tem que colocar o seu telefone do mudo. Porque se a gente deixa o microfone aberto, tudo quanto é barulho que você faz, ele sai ao vivo, tá? Marcos Aurélio, quais são as lições que nós estamos aprendendo com esta pandemia do coronavírus? Está sendo um tempo de aprendizado. Acho que nossa geração ela nunca passou por tal situação, né? Isso é comprovado. Não posso ouvir o Marco. Os outros estão me ouvindo? Eu estou. Contigo, meu amigo. E eu acredito que está sendo uma grande lição para nós, né? O valor do relacionamento. Eu estava fazendo uma live hoje pela manhã e estava falando, né? Do desejo do pessoal da nossa igreja, as pessoas que estão à minha volta, quanto que estão ansiando e sonhando com um dia
onde vamos voltar a tomar o café junto pela manhã, vamos estar lá a gente congregando, se abraçando, não sei se a gente vai se abraçar, né? Acredito que algumas coisas vão mudar, né? Mas eu creio que a gente está descobrindo qual é o valor, né, de um abraço, de um aperto de mão, né? E acredito que estamos valorizando, né, um pouco mais o nível dos nossos relacionamentos. Uma das coisas que eu tenho visto à minha volta aqui também é a questão do trabalho em casa, né? O que antigamente uma pessoa que não ia para o escritório e ficava em casa trabalhando, muitas vezes ele era rotulado, né, de preguiçoso. O cara fica em casa, só quer ficar em casa, não vem para o escritório trabalhar. Eu acredito que os gerentes no mundo inteiro devem estar bem irritados, né, com o coronavírus, né? Mas o coronavírus também mostrou que trabalhar em casa funciona, né? Estudar em casa funciona, né? Então, esses funcionários, essas pessoas que têm a possibilidade de trabalhar em casa, não vão ser mais considerados como preguiçosos, né? Uma outra coisa, acredito que a gente já está cansado de lavar a mão, né? Começou antigamente que a gente não fazia constantemente, acho que vai se tornar um hábito, uma rotina, né? Lavar as mãos, né? Acho que a gente é um pouco preguiçoso para lavar a mão, agora nós vamos estar mais atentos a essas coisas, né? E até mesmo as reivindicações, né? Eu estava conversando com um grupo de pessoas na área empresarial e abordaram o assunto, né, de salário, né? Então, eu acredito que pós-pandemia não vai ter tantas reivindicações, né? Eu acredito que as pessoas vão estar muito felizes, pelo menos, em terem um trabalho, né? Mas eu penso que existem duas formas para a gente pensar depois que passar tudo isso. Eu acredito que vai ser descoberto algum remédio, alguma medicação, uma vacina, alguma coisa, e nós vamos passar por isso. Agora, nós podemos abraçar duas formas de pensar. Eu penso numa forma pessimista, né? Eu acredito que essa forma pessimista, né, de querer, muitas das vezes, ser dependentes de alguma coisa. Vemos o Brasil hoje lá, as pessoas sendo dependentes do governo, sendo dependentes daquilo que o governo vai oferecer, sendo dependente daquilo que alguém possa fazer por eles. Então, acho que a nossa sociedade vai dar um salto nisso aí, né? E nós vamos ficar um pouco mais espertos, sabendo que nós vamos ter que ser mais preventivos daqui para frente, né? E uma forma, creio que otimista de você olhar essa pandemia, né, é nos encorajar a respeito da nossa vontade coletiva, né? Acho que, apesar do grande número de empregos perdidos, eu acho que essa pandemia está nos direcionando a nossa energia assim, para outros tipos de atividades, né? O Nassif estava falando aí que ele é um carpinteiro, né? Eu em casa aqui, eu tenho um quintal enorme, então a gente tem ficado muito em casa. Eu resolvi fazer a escada, né, do meu deck lá, e consegui construir a escada todinha. E ficou perfeita, bonita, segura e com bastante técnica, coisa que eu nunca imaginava que eu poderia fazer. Então, estou descobrindo outras atividades, outras coisas para se fazer, e principalmente, né, o relacionamento familiar, né? Isso tem sido, assim, um grande valor, né? Nós vamos começar a valorizar um pouco mais os nossos familiares, os nossos relacionamentos. Eu creio que está sendo um bom aprendizado, né? Alguns dias atrás eu estava falando sobre um tema com o Salum, né? Aonde que Deus é o culpado disso. E eu absolutamente não creio que Deus seja o culpado. Hoje, no Brasil, nós temos cerca entre 500 a 600 cidades que não existe caso de coronavírus. Por que umas cidades têm mais e essas 500 e poucas cidades, será que não tem pecador? Será que Deus teve uma predileção por eles? Como é que Deus fez essa seleção, baseada em que ponto? Então, eu creio que é consequência das nossas atitudes. Eu gosto muito de uma palavra que diz lá, que Deus fez todas as coisas perfeitas, mas os homens buscaram muitas invenções. Na nossa caminhada como maridos, com as nossas famílias,
em um minuto, qual é a lição? Qual é a lição que você... qual é a lição que você pode tirar do que isto trouxe no seu relacionamento com a sua esposa, com a sua família? Costa Júnior. Eu creio que é aquela proximidade que eu acho que a correria do dia a dia, ela rouba, né? De estar mais próximo, estar mais juntos. É lógico que isso aí vai acarretar mais atrito, mais problema, né? Mas é uma oportunidade de contornar e aprender, né? Porque quando nós namorávamos, nós tratávamos a nossa namorada de um jeito. Quando era noivo, agora, depois que casa, a gente esquece como se deve tratar, não é? Então, acho que é uma oportunidade para a gente reaprender a reconquistar o nosso cônjuge, a namorar novamente, né? Eu tenho feito muitas tarefas domésticas, né? Lavar vasilha, ela faz muito doce, então esses dias eu tenho ficado, né, muitas horas na pia lavando vasilha e ela ama isso. Então é uma forma de mostrar para ela que eu amo ela. Então acredito que é uma oportunidade para a gente reaprender a namorar, né? Não só ter relação sexual ou alguma coisa dessa natureza, mas a conquista diária. Acho que esse é um desafio para a gente, que marido, e principalmente quem está 25, 26 anos casados, né? Então é um desafio. Parabéns, que maravilha. Pastor Marcos. Libera um momento, vou liberar o seu. Vocês têm que colocar, quando forem falar, vocês têm que... Começa novamente, por favor. Eu sou muito paizão, muito maridão, né? Em casa, normalmente, sou eu que cozinho, né? Então, nesse aspecto com relação à família e a esposa, não mudou muita coisa, não, né? Mas eu estou com mais tempo de cuidar da casa, cuidar principalmente pro lado de fora. Hoje mesmo terminei a minha horta lá, plantei quase uns 18 pés de jiló, tomate, morango, couve, e cuidando do quintal, né? Mas a dedicação a outras pessoas tem sido, assim, legal, né? Eu sou um viciado em relacionamentos, e eu gosto muito. Então eu pego, às vezes, sento lá na sala, lá, cato o telefone, ligo para o salão, ligo para um, ligo para outro, ligo para outro, ligo para outro. Esses dias mesmo liguei para o Costa Júnior, e isso é gostoso a gente construir. Domingo à tarde, eu liguei para o Célio Silva, liguei para vários pastores. E a gente... Tem sido um tempo de eu afinar ainda mais o meu relacionamento. Tem sido gostoso. Nassif, um momento, o Nassif, você está entrando sem áudio, na hora que você entra, você tem que entrar acionando o seu áudio, tanto para ouvir quanto para falar, seu microfone. Está ouvindo? Não está. Ele não está ouvindo. Uma pena. Mas vamos ver se ele consegue voltar. Quando começou essa pandemia, a gente já preveu imediatamente aquilo que poderia acontecer, porque a gente tem... Não vou dizer que eu tenho experiência, o mundo já passou por isso, por várias etapas. Mas no mundo moderno, do modo como nós vivemos hoje, com internet, com toda essa facilidade de comunicação, o mundo ainda não havia experimentado isso. E uma das primeiras coisas que me chamou a atenção foi que eu brinquei com a Cristina. Cristina, o homem aí que tem amante vai ter problema, porque ele não vai poder sair de casa. Ele não vai poder visitar a outra. E é verdade que o que acontece... Marcos, eu vou pedir para você ligar para o Nassif. Você tem o número dele aí, não tem? Você tem o número do Nassif? Marcos, deixa eu fazer. Você tem? Liga para ele aí e orienta ele em relação. Eu vou tirar ele, tá? Aí ele volta.
Então, amados, eu disse que os maridos iam ter tempo agora para se relacionar com as suas esposas. Eu acho que essa é uma lição que muitos estão tirando desta pandemia, de que eles redescobriram as suas famílias. Claro que nós tivemos aí situações de conflitos que aumentaram, situações que exacerbaram, porque as pessoas já não sabiam mais conviver umas com as outras. Mas eu ouvi um caso verídico em que o esposo aprendeu a amar a sua esposa novamente. E por quê? Porque voltaram a conviver juntos, porque voltaram a estar juntos. Eu poderia dizer, na minha experiência, o que eu tenho aprendido, o que eu tenho meditado em relação a tudo que tem acontecido, eu praticamente não disse ainda a minha avaliação de tudo isso, coisas simples. A importância, por exemplo, da higiene pessoal. Você lavar as mãos. Quando eu vou para a África, porque a gente não está acostumado com os germes de lá, com as bactérias, nem com os vírus do outro país, toda vez que eu vou para a África, eu levo desinfetante, se eu cumprimento as pessoas, eu lavo as mãos, eu evito tocar o meu rosto, mas agora isso ficou acentuado, a importância da higiene pessoal, a importância de nós cuidarmos disso. A minha mãe, ela tem uma prática, se bem que eu acho que ela tem toque, né? Aquela questão psicológica, porque ela, se você entrar lá para almoçar, ela não deixa você almoçar se você não lavar as mãos. Então, essas coisas básicas, e ela brinca, agora está todo mundo fazendo o que eu já fazia, né? De ter cuidado com a higiene, você saber que você também é frágil e que você precisa se precaver. Quando eu estive no México, me alertaram que no México tinha uma bactéria e que se você beber a água, você vai ter problema, porque a pessoa que não é mexicana não está acostumada com a bactéria do país. E eu lembro que eu tive todo o cuidado de não beber a água, de não usar a água, e o que acontece é que 2, 3 dias depois eu comecei a passar mal, com vômito, com diarreia, e eu falei, gente, o que eu fiz de errado? Aí eu fui descobrir que eu não tinha bebido a água, mas quando eu tomava um suco ou a própria refrigerante, eu usava o gelo. E com o gelo veio a bactéria. Então, eu acho que essa questão da higiene pessoal é uma lição que todos nós podemos tirar. Uma outra lição importante, e eu tenho visto cada vez mais cientistas, médicos, pessoal da área da saúde, é você cuidar da sua imunidade. Você ter uma alimentação saudável, você ter o uso de suplementos alimentares, a evitar o excesso de carne, o excesso de cozidos, porque se você cuida da sua alimentação, principalmente da questão do intestino, com probióticos, prebióticos, com alimentação mais crua, com enzimas, porque a parte intestinal tem tudo a ver com a imunidade, com a sua saúde, inclusive com o seu pensamento, com o cérebro, com a mente. Essa é uma das lições que nós estamos... Esta é uma das lições que estamos aprendendo, de que a você cuidar da sua saúde pessoal, porque o vírus ele só tem a atuação praticamente mortífera e maléfica para valer em organismos que não têm a imunidade boa, né? Na questão... Fazendo um parênteses, também a questão do corpo ácido, né? Você tentar manter o teu corpo dentro de um pH mais saudável, né? Isso tem a ver com a água que você toma. A água, o sangue nosso é em torno de 7 a 7,3 de pH, não é? O excesso, por exemplo, de refrigerantes, de Coca-Cola, de refrigerantes, o refrigerante, por exemplo, é 3, 4 de pH. Quando você usa estes tipos de bebidas, você está acidificando o seu organismo. E vários outros alimentos. Eu acho que essa é uma boa oportunidade para você que está nos assistindo pesquisar sobre essas coisas. Começar a se importar com isso. Em relação aos negócios, a finanças,
Uma coisa que ficou clara para mim, e esse é um problema da comunidade brasileira, especialmente da comunidade imigrante, eu sou contador, eu lido com centenas de pessoas durante um ano em relação a estes assuntos, é que você precisa ter uma reserva financeira. Você não pode gastar tudo que você tem que guardar. Você precisa ter uma reserva de pelo menos 3, 4 meses daquilo que você ganha para o seu sustento. Eu atendi eu tenho trabalhado excessivamente mais do que estava acostumado a trabalhar e a movimentar, porque, vamos ver se o Nassif consegue entrar, porque as pessoas estão precisando de ajuda. Teve um brasileiro, um senhor muito simples, me telefonou há poucos dias, o dono da casa quer me colocar para fora, e eu não tenho dinheiro para pagar. E eu disse, vem aqui agora no meu escritório, eu atendi, eu liguei para a pessoa pôde entender o problema da comunicação da língua, e eu fiquei tão alegre porque o dono da casa aceitou fazer um parcelamento e se dispôs, inclusive, a mantê-los na casa do aluguel, pagando o aluguel, morando lá, né? A questão das dívidas, nós precisamos aprender a ficar livre das dívidas, nós não podemos ter dívidas. Eu vou encorajar aqueles que estão nos assistindo, e são aí muitas e muitas pessoas, centenas de pessoas estão nos assistindo, eu quero animar você a fazer um planejamento, a procurar alguém para te ajudar a fazer um planejamento da sua vida financeira. Se você não odiar dívida, se você não odiar as contas, você não vai combater. Você tem que detestar a dívida. Você tem que riscar uma coisa da sua vida que se chama cartão de crédito, que não é cartão de crédito, é cartão de débito. As pessoas que estão passando dificuldades hoje são aquelas que têm dívidas. Comece a fazer um planejamento para você combater. Esta é uma das lições que essa pandemia está... Eu aprendi isso já há praticamente uma década. Queria ter aprendido, praticado, porque a gente sabia na teoria, né? Queria ter praticado há mais de uma década isso, porque eu teria poupado a minha vida de muito sofrimento. Então, você tem que declarar ódio, guerra contra as suas dívidas. Eu vou parar com esse ponto dos negócios, falando sobre a questão daquele que não está conseguindo a ajuda do governo. É uma injustiça que o governo americano não conceda o benefício para quem paga os seus impostos. É uma injustiça. Nós temos trabalhado com isso, nas oportunidades que nós temos com as autoridades desse país, a gente tem vocalizado esta frustração. Como contador, e tem muitos contadores que estão aí, sabem que aquele que tem o ITIN, ele não pode ter o benefício ele não pode ter o benefício... Conseguiu, Nassif? Não pode ter acesso a estas coisas do governo. Novamente, eu quero incentivar você, que é imigrante dessa terra, que ainda não está documentado, que você trabalhe de tal forma que você estivesse já pronto financeiramente para ir embora, se for preciso. Nós queremos que toda a comunidade seja legalizada. Eu já contei a minha experiência que eu tive na Casa Branca em setembro, de conversar com um assessor direto do presidente Donald Trump na área de imigração, e eu levantei essas questões com ele, de que o imigrante que está indocumentado num país não são 11 milhões, são mais de 25 a 30 milhões. E o governo Trump sabe disso. Então, esta retórica de que nós vamos expulsar todo mundo do país, deportar, isso não tem validade, isso não tem fundamento, porque eles precisam, o país precisa da comunidade imigrante. Agora, o que eu e você vamos fazer? Nós temos que aprender a fazer a reserva, a combater dívidas, a fazer investimentos que te dão uma liquidez imediata. Esta liquidez é importante, por exemplo, você tem um carro, comprou um carro, você tem agora uma BMW. Não, vamos abaixar a bola um pouquinho, é muito bom, eu gosto de andar de carro novo, mas é melhor você ter um carro de $20 mil e guardar os 20 mil restantes que você pagaria na BMW para uma hora como essa. Eu acho que é uma das lições. E a questão do emprego,
Nós perdemos aí no país mais de 30 milhões de empregos formais, porque o número de desempregados daqueles que têm o ITIN, que são a maioria informal, não aparece nessa estatística, então você não tem 30 milhões de desempregados, você tem aí 40, 45, 50 milhões de desempregados, e na medida que a economia for reabrir, eu acredito que isso vai voltar rapidamente. Eu também abusei do tempo, não é? Nassif, pode ouvir? Ouvir, pode. Tirou. Você não pode falar. Você não liberou o seu microfone, Nassif. Agora ele travou. Agora ele travou. Que pena. Não, mas não dá para ouvir, Nassif, você, infelizmente. Júnior, meu querido. Pois querido, nós falamos. Desculpa aí, amigos do telespectador. Eu acredito esse ponto muito válido, essa lição também muito importante, que é de juntar, né, de se prevenir, de se precaver, porque o problema às vezes não é que a pessoa ganha pouco, o problema é que ela gasta mais do que ganha. Então aí ela vai ter dificuldade, sem dúvida. E eu acredito que é muito importante, né, a pessoa ela tá ciente disso, porque às vezes o grande problema são desculpas planejadas que nós damos. Domingo passado eu falei sobre isso, aquela pessoa que diz assim, eu não compro casa porque eu não tenho documento, mas eu conheço centenas de pessoas que não têm documento e compram casa, mas é mais difícil, eu sei que é mais difícil, mas não é impossível. E enquanto eu continuar me convencendo de que eu não vou comprar casa porque eu não tenho documento, eu vou ficar morando de aluguel, que se você comprar uma casa de 3 famílias, você praticamente vai morar de graça, né? Então, eu vejo pessoas que vieram aí pelo México, pagaram 30 mil, 50 mil, conheço um pai que pagou 60 mil para trazer a família, e está aqui há 20 anos, não consegue juntar 20 mil para dar entrada numa casa, não consegue juntar 30 mil. Então, o que mudou? Essa pessoa antes ela conseguia juntar para pagar a dívida, agora ela não consegue juntar para comprar uma casa. Então, achei isso muito válido. Eu acho que essa tem sido também uma lição muito importante, né, para o imigrante aqui. Eu sempre incentivo as pessoas, digo, olha, corre atrás, acredita no seu sonho, né, faz a sua poupança, gasta menos que você ganha, porque muitas vezes a pessoa fica se justificando. E como o pastor falou, se eu não odiar algo, eu não vou mudar. Eu só mudo algo quando eu odeio, quando eu declaro guerra, quando eu abomino aquilo. Enquanto você tolera, você não muda. Tudo que você tolera, você suporta, você não muda. Então, acho muito importante, nesse momento, repensar acerca dessa questão, não é? De estar fazendo aí essa economia que é tão importante, investindo, não é? Comprando uma casa de 3 famílias, você vai morar de graça, e eu acho que isso aí é essencial nesse momento, né? É verdade. Marcos, a nossa atuação na comunidade, principalmente no que diz respeito a essas questões financeiras, é orientar o nosso povo a poder, não só cuidar da sua vida. A gente tem um erro, a gente separa a vida espiritual da vida financeira, a vida espiritual da vida material. No reino de Deus não há separação. A vida é uma só. Eu ouvi uma vez uma mulher de Deus me ensinando, ela disse, Josimar, não é a vida material que segue a espiritual, é a vida espiritual que segue a material. Se você estiver com o seu problema de sustento resolvido, você enfrenta qualquer coisa. Agora, quando você está passando aperto, tem conta para pagar e não dá conta, nem a sua vida espiritual, que nós chamamos de espiritual, funciona. Nós somos chamados a viver uma vida íntegra, por inteiro. E eu creio de coração que esta pandemia, parece estranho eu falar, ela tem sido uma bênção, porque ela tem nos levado a ver situações em que nós não estaríamos vendo quando estava naquela abundância de função, de trabalho, as pessoas não têm tempo para a família, não têm tempo para os filhos, não têm tempo para poder sair e curtir a vida, mas vive nesse frenesi.
Do ponto de vista das igrejas, é um outro tema que nós vamos fazer depois. Sim, Marco. Isso é muito interessante. Essa área, nós precisamos ser ensinados. Não cai do céu. A sabedoria vem de Deus, mas a gente precisa ser ensinado. Há cerca de, acho que talvez uns 8 meses passados, a Gisélia, né, minha esposa, com a Cristina, nós tiramos um culto da manhã para falar sobre área financeira. E foi um assunto altamente espiritual. E a Cristina, ela já trabalhou dentro dessa área de contabilidade, ela fez planilhas, montou todas umas planilhas, mostrando como você limpar o seu crédito, como você aplicar, como você ter alguns aplicativos que controlam a sua área financeira. E aquilo foi uma bênção, né? A Gisele ajudou bastante nisso. Olha, nós gastamos 2 reuniões para ensinar só sobre área financeira. Há uma pessoa da nossa comunidade que trabalha especificamente com essa área, e ela falou, como que vocês aprenderam isso? E queriam levar as 2 para trabalhar com ela, falando à nossa comunidade sobre área financeira. Então, nós, líderes, precisamos dar oportunidade aos membros, às pessoas que estão ligadas com a gente, a aprender sobre essa área, né? Como exemplo, aqui em casa, Gisele, está tudo sob controle, porque aplicou isso que o Salum falou. A reserva, enxugou o cartão de crédito, diminuiu as despesas, controlou. E eu sou um zero à esquerda para mexer com a área financeira. E então ela controla isso, né? No relacionamento entre marido e mulher, eu trabalho com isso há muitos e muitos anos, você sabe disso. Né? Muitas décadas, vou dizer literalmente décadas, 2, 3 décadas com isso. Por exemplo, quando eu era pastor de igreja local, eu tinha uma reunião com cada família em que a gente sentava e planejava a vida financeira da família, ensinando, enfim. Do ponto de vista das igrejas, por exemplo, que têm passado aperto, eu tenho acudido vários pastores, né, nessa crise, por exemplo, que a igreja não tinha reserva. A igreja é a única instituição, a única organização que gasta tudo, que come tudo que recebe. Então, recebe uma oferta domingo, paga as despesas, mas não tem essa preocupação de guardar, de investir. Vai gastando tudo que tem. Nossa comunidade está tendo uma oportunidade, você, telespectador, que está nos acompanhando aqui, você está tendo uma oportunidade de começar a pensar nestas lições que nós estamos aprendendo com o coronavírus. Em relação à igreja, principalmente, nós descobrimos, além do ir à igreja, um local de culto, nós estamos aprendendo a ser igreja. Nós estamos aprendendo o sacerdócio dos crentes. Eu vejo os crentes em milhares, literalmente milhares de reuniões online. Não é o ideal, a gente quer apertar a mão, a gente quer abraçar, eu entendo tudo isso. Mas esta é uma realidade que veio para ficar. E esses meios de comunicação são meios de comunicação providos por Deus. Não é o diabo que controla o Facebook, não é o diabo que controla o YouTube, não é o anticristo. A onda de teoria de conspiração, de chip, essas coisas todas, esquece essas bobagens, por favor. Jesus Cristo reina. O seu relacionamento com o Senhor e o seu relacionamento com os irmãos é que conta. Eu poderia perguntar, eu vou deixar só a pergunta, o que você, como pastor, faria se a partir de hoje você não pudesse mais usar o templo? Fosse definitivo. Fechou o templo, você não pode voltar mais. Você não pode mais ter culto. Você não pode ter mais reuniões. Você não pode ter mais eventos. Você não pode ter mais um pregador convidado. O que você faria? Essa é a pergunta que eu vou deixar. Você que é pastor, que está nos ouvindo. O que você faria se a partir de agora você não pudesse mais? Vou dizer uma coisa, os irmãos da China já vivem assim há muitos anos. Os irmãos dos países árabes já vivem assim. Eles não podem reunir. Na China, eles falam entre 50 a 200 milhões de crentes e eles não podem ir num templo.
eles não podem ir no local de culto. O que nós faríamos? Então, nós precisamos aprender a lição desta pandemia a ser igreja. Aquilo que nós falamos de relacionamento, nós estamos tendo a oportunidade. Crentes estão se conhecendo e se entranhando. É uma coisa fascinante. Eu trabalho em Burundi, por causa da mídia social, quando nós vamos lá e a gente reúne para fazer a escola de transformação, é incrível, porque eles estão no próprio país e eles não conhecem uns aos outros. Quando a gente reúne todo mundo num lugar para se relacionar, é uma maravilha. Este mundo digital, é outra lição que nós aprendemos, é que nós não vivemos mais sem esse mundo digital. Mas vamos dizer que a partir de agora, bum, não tem mais Facebook, não tem mais telefone, não tem. Nós voltamos lá na Idade Média. Como é que nós vamos fazer? Eu creio que tudo depende que se você está numa pandemia ou não. Numa pandemia, as restrições são maiores. Se nós estivermos com toda essa situação de não poder reunir em tempo, mas sem a pandemia, eu acredito que os porões das nossas casas vão virar nossos templos, né? Como na China. Por onde que a China se reúne? Justamente na igreja que está nos porões, né? Mas eles não deixam de se reunir. Então, o templo não é a coisa mais importante, né? Agora, nesses dias... Essa é a grande lição da pandemia, de que o templo não é importante, porque a igreja continuou funcionando, continuamos tendo relacionamento, e nós estamos continuamos pregando, nós continuamos falando, continuamos ministrando, e nas casas, porque não pode reunir no templo, mas a minha casa, nos últimos 2 domingos, estava cheia. Então, o que acontece? Fora dessa situação de pandemia, nós vamos estar reunindo nas nossas casas. Agora, hoje de manhã, o que eu estava falando, né, eu acho que esse relacionamento, vamos dizer, de igreja online, ela é um tanto quanto impessoal, né? Porque o que realmente... Foi até você que falou algum tempo atrás o quanto que é horrível, às vezes, você ler uma piada, ou alguém contar e você só escreve lá, kkk. Você não ri mais, você não... Eu tenho essa empresa lá dentro do Air Force, né? E eu tive que atender uma emergência de uma janela lá, e entrei naquela casa. Eu só trabalho com casas vazias. E ali, então, eu entrei, era uma pessoa graduada, eu sei que ela era graduada, lá dentro da base das Forças Armadas, e eu gastei 45 minutos dentro daquela casa. Desde o horário que eu entrei até a hora que eu saí. O marido estava sentado de um lado do sofá, a esposa do outro, cada um no seu celular, e a criança pedindo, implorando atenção. Eu entrei o tempo todo, era esse o quadro. Então, esse quadro online é um quadro frio, muitas das vezes, e que está escravizando as pessoas. Eu vejo nos restaurantes, nas cafeterias, eu sempre aponto para isso. As pessoas estão lá tomando um café junto, comendo junto, e cada um no seu mundo virtual. Um tempo que eu trabalhei junto com o Gi, então a gente saía, a gente parava no Panera Bread na hora do lanche, e eu levava sempre o meu iPad para checar os e-mails e tudo mais, ele respondia, via as notícias e tal. E um dia eu parei e falei assim, caramba, é um tempo tão precioso que eu estou com ela lanchando, por que eu fico dividindo com outra coisa? E parei de levar o iPad nem o telefone para aquele nosso lanche. E um dia ela falou, você não está trazendo mais o seu iPad? Coisa? Eu falei, não. Eu acho que eu estava perdendo um tempo precioso, em vez de estar dando atenção para você e conversando com você. Ela virou para mim e falou assim, você não sabe o quanto que isso me incomodava. Para mim, aquilo foi assim uma bofetada. Mas aí eu fiz uma pergunta para ela que a bofetada ficou maior ainda. Ela virou, eu falei para ela assim, mas por que você não me falou? Ela falou, eu pensei que você estava fazendo uma coisa importante. Qual é a lição que nós aprendemos com esta pandemia? Qual é a lição que você está aprendendo? Se você quiser colocar no comentário, seria jóia a gente poder também ler o que você está fazendo. Olha, nós estamos caminhando para o final, faltam apenas 5 minutos, e eu queria deixar 1 minuto para o meu amigo José Costa Júnior para fazer a sua
a sua consideração final. Eu creio, é muito importante, qualquer coisa que você vai fazer, o mais importante é a preparação. Quando você se prepara para uma coisa, você vai ter um resultado diferente, né? Então, nós já estávamos transmitindo o culto online, nós já estávamos reunindo nas casas, nós temos, eu creio que quase 20 grupos, né? Então, em muitas cidades diferentes. Então, a gente não sentiu tanto, né? O pessoal continua ajudando, ofertando. Então, nós não sentimos tanto, porque já tínhamos algo já preparado, mesmo sem saber, né? A gente já fazia os cultos online, a gente já tinha uma igreja virtual e já tinha os cultos familiares. Como foi dito, nós estamos aprendendo a ser igreja mais do que a ir à igreja, né? Então, nós não sentimos tanto os efeitos como muitos estão sentindo. Eu acho que a preparação é algo essencial, né? Nós estamos preparados. E por isso que a palavra diz assim, olha, sede sábios e não nécios, remindo o vosso tempo, porque os dias são maus. A maneira que nós aproveitamos o nosso tempo é que vai fazer toda a diferença. Verdade. A diferença de uma pessoa de sucesso e um fracassado é como ele usa o tempo dele, né? E às vezes o tempo livre, né? Porque se eu administrasse melhor o meu tempo, se eu aproveitasse da melhor maneira o meu tempo, os meus resultados seriam diferentes. Verdade. Marcos. Ter uma forma preventiva de viver. Acho que nós estamos convivendo aí com grandes surpresas, né? E eu acredito que a gente possa aprender, né, nesse tempo com o quadro que está diante de nós. Eu ouvi uma frase muito interessante, né? Como se tornar um sábio, né? E a pessoa falando, né, que você se torna um sábio tomando decisões. Mas como que você realmente sabe e você amadurece nas suas decisões? E esse sábio falou, é quando você erra nas suas decisões e aprende com seus erros. Então, a gente precisa aprender. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, nós agradecemos o pastor Marcos Nogueira, pastor Costa Júnior, pastor Nivaldo Nassif, meu amigo, que não teve um problema técnico. Este é um tempo de grande aprendizado e são nessas horas difíceis, de situações complicadas, de sofrimento, que nós aprendemos mais, porque aprendemos não só intelectualmente, mas com a nossa experiência, porque vamos vivendo. Eu espero que a gente tenha aprendido bastante nessa pandemia a importância da higiene pessoal, a importância de uma excelente alimentação que vai gerar uma imunidade grande, um booster para o seu organismo, a questão da família, você valorizar a sua esposa, o seu relacionamento. Sabe, nesta época em que a gente não pôde sair para trabalhar, não pôde sair para ir num culto, a gente ficou com a família. É com a família que as coisas acontecem. É no seio da casa que nós precisamos nos relacionar. É aqui que a gente tem que sustentar a nossa vida para tudo. A questão da reserva, a questão das finanças. Você deve reconsiderar a sua vida financeira, fazer um planejamento, acertar as coisas de investimento. Você que ainda não é documentado no país, você tem que dobrar a sua atenção para essa área, porque não se sabe o que vai acontecer. E na igreja é maravilhoso, a gente tem descoberto mesmo o que é ser igreja, o que é conviver. A gente já vivia isso, eu já vivo isso há muito tempo. Nós vivemos isso quando 2 ou 3 reúnem no nome de Jesus. Mesmo dessa forma aqui online, eu creio que a igreja, que é um ser espiritual, ela transcende locais, ela transcende a geografia, né? O mundo digital está aí. Eu fico feliz que os pastores estão aprendendo, nós todos estamos aprendendo a usar e aproveitar disso. E, principalmente, eu quero deixar uma palavra final para você. É tempo de buscar ao Senhor. É um tempo de você clamar ao Senhor e você ter um relacionamento com Jesus. Não há nada mais importante na nossa vida do que a gente descobrir que Jesus está perto, de que Ele é Deus conosco, de que Ele está comigo, aonde quer que eu esteja. Ainda que as coisas faltem, ainda que as situações piorem,
Ainda que os amigos nos faltem porque não temos nem como relacionar com eles, Jesus está presente. Nessa pandemia, não é hora de você ter medo, não é hora de você ficar angustiado, é hora de você confiar no Senhor. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na pandemia. Deus te abençoe.